Olá, pessoal, bom dia. Aqui estamos novamente, né, com mais uma live, com mais uma masterclass direcionada ao aprimoramento do planejamento público, trazendo diretrizes normativas básicas que vão auxiliar bastante gestores públicos, servidores públicos, nessa fase tão importante que é da elaboração do plano plurianual. Hoje vamos falar sobre habitação e saneamento básico. Mas antes, gostaria de chamar a professora Estela aqui, professora Estela, que faz parte do CEPASP, faz parte, né, do nosso grupo de pesquisa, está desenvolvendo juntamente conosco todas as nossas vertentes, né, nossas ações do nosso projeto. E eu quero convidá-la para falar um pouquinho sobre o CEPASP, sobre as nossas iniciativas, sobre o nosso projeto. Professora? Bom, Bom dia, professora. bom dia, Daniele. Bom dia, professora Carla Cruvinel, que também logo estará conosco. Bom dia a todas e a todos que estão aqui presentes e que também, em breve, assistirão a essa masterclass já gravada. Então, como a Dani já falou, meu nome é Estela, eu sou professora da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas da FACE, UFG. Mais uma vez, quero agradecer a todas e a todos que estão aqui para mais essa masterclass, que, como a Dani já falou, vai tratar sobre habitação e saneamento básico no plano plurianual PPA, normativas básicas e questões chaves, com a professora Carla Alcione Cruvinel. Daqui a pouco eu vou apresentá-la. Então, só para a gente contextualizar, essa masterclass, que já é a nossa quarta, se eu não me engano, ela está vinculada aos cursos de aprimorando o planejamento público municipal, e tem como objetivo qualificar gestores e profissionais do serviço público, proporcionando conhecimentos, ferramentas que consideramos essenciais para a elaboração do Plano Plurianual, o PPA. Essas masterclasses, elas envolvem diversas áreas que são contempladas no PPA, como habitação, educação, saúde, assistência social, meio ambiente. Esses cursos, aprimorando o planejamento público municipal, então, hoje nós temos a masterclass, que é decorrente dos cursos aprimorando o planejamento público municipal. Esses cursos, por sua vez, eles são desenvolvidos pelo Centro Integrado de Aprendizagem Rede, CIAR, da UFG, no âmbito de um projeto maior de inteligência artificial e políticas públicas, que é uma parceria do nosso Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público, CEPASP, o Núcleo de Estudos e Políticas Públicas, NEP, da Unicamp, e a Escola Nacional de Ciências Econômicas, do IBGE. Esses cursos, que são autoinstrucionais, a Dani até já citou esses cursos, eles, por sua vez, eles são decorrentes de um guia que foi elaborado pelo CEPASP. E esse guia, ele trata justamente do aprimoramento do planejamento público, normativas básicas, questões-chave e indicadores. Esse guia ele foi publicado em 2023. Bom, a gente entende que o planejamento é essencial, imprescindível em qualquer momento, para qualquer atividade, em qualquer âmbito, seja da vida profissional, pessoal. E entendemos também que, em particular, nesse momento em que muitos gestores municipais assumiram seus mandatos no início desse ano, essas masterclasses sobre planejamento municipal, sobre elaboração do PPA, são ferramentas muito importantes para dar início, né, de maneira mais promissora a essas novas gestões municipais. Bom, então agora apresentando a professora Carla Alcione da Silva Cruvinel, que vai assumir a apresentação dessa masterclass. A professora Carla possui graduação em Engenharia Ambiental,
mestrado em Engenharia do Meio Ambiente e doutorado em Ciências Ambientais. A professora Carla é docente da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, também docente do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, coordenadora da especialização em perícia, auditoria e licenciamento ambiental, conselheira do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Goiás e atua principalmente com os temas de saneamento, conservação e reuso da água, qualidade das águas e sistema de abastecimento de água. Então, agora, passo a palavra para a professora Carla Cruvinel, já novamente em nome do CEPASP, agradecendo a disponibilidade dela em estar conosco hoje aqui. Obrigada, professora Estela. Bom dia a todos e a todas. Estou realmente feliz de estar participando desse projeto, que é um projeto extremamente relevante para a atuação dos municípios. A gente vai falar um pouquinho sobre habitação e saneamento básico hoje. São temas de grande relevância para os municípios, até dentro do atendimento dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A professora Estela já me apresentou, né? Então eu trabalho com o tema saneamento já há alguns anos, atuo principalmente com essa parte de qualidade das águas, tenho trabalhado muito com a parte de reuso de água, já atuei muito com a parte de resíduos sólidos e drenagem urbana no mestrado, e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão, né, que permeia as 4 vertentes aí do saneamento básico. Só para a gente dar início aqui, eu trouxe aqui uma questão que a gente tem que pensar, né, e os municípios devem pensar muito, que é a preocupação aí com a agenda governamental, que aí dentro desse contexto a gente tem as políticas públicas, né, de desenvolvimento urbano, que está dentro do Estatuto da Cidade. Então, a questão habitacional, ela tem sim sido uma grande preocupação desses gestores municipais, e deve ser olhada com muito cuidado por esses gestores municipais. A gente tem agora, né, iniciou uma nova gestão nos municípios, e entende-se que é a hora deles realmente buscarem aprimorar todas essas questões inseridas aí na busca por uma cidade mais resiliente, mais sustentável, que também está aí entre os ODS. Para a gente contextualizar um pouquinho dessa questão de habitação, eu pensei que era bem conveniente a gente falar da urbanização, de como tem se crescido a urbanização, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem boa parte aí das cidades, né? Boa parte, na verdade, do planeta já vivendo em áreas urbanas, 56%, mais da metade da população vivendo em áreas urbanas, e a projeção até 2050 é que isso chega a 68%. Até 2050, 68% das pessoas vivendo em áreas urbanas. Isso representa 2,2 bilhões de pessoas vivendo em cidades nas próximas décadas. E aí, já pensando, né, nesse número, a gente fala do grande desafio, que é trazer qualidade de vida, qualidade ambiental, social e econômica para essas pessoas que residem nas áreas urbanas. Visto que é necessário o atendimento de vários serviços, né, para um número grande de pessoas em uma ocupação espacial menor. No Brasil, essa urbanização ela passou a ser majoritária na década de 1970. Então, a gente já possuía uma população urbana, já havia ultrapassado, em termos de números de habitantes, a área rural, já na década de 70, né? E isso, atualmente, já passa de 80% da população brasileira vivendo em áreas urbanas. Segundo o censo de 2022, existem atualmente mais de 12 mil favelas ou comunidades, né, urbanas no país. O termo favelas, ele retornou ao IBGE depois de um tempo, né, ele tinha sido substituído por comunidades esqueci agora o termo, mas aí esse termo,
o termo favela ele voltou a ser tratado pelo IBGE, então por isso eu utilizei, né, esse termo. Então, atualmente existem 12.348 favelas, atualmente não, em 2022, a gente já está em 2025, e esse era o dado, né, que eu consegui mais atual, mas a gente em 2022 já tínhamos no Brasil 12.348 favelas, o que representa em torno de 16 milhões de pessoas, 8,1% da população brasileira. E em 2010, né, eram 6.329, então a gente teve um crescimento aí de 5 milhões de habitantes de 2010 para 2022, de pessoas ocupando aí essas áreas. E aí, quando a gente fala dessas áreas, a gente tem uma preocupação grande com relação aos serviços que são oferecidos, principalmente na área de saneamento, porque muitas vezes esses serviços eles são precários em decorrência da dificuldade de se levar ou de se atender ou de se fazer projetos executivos para essas áreas. Então, essas áreas elas são sim desassistidas em muitos desses serviços, abastecimento de água, coleta de esgoto, então nem se fale, né? A coleta de lixo, a população acaba lhe dando o seu próprio jeitinho e muitas vezes não sendo adequado, proporcionando doenças de veiculação hídrica. Drenagem urbana, então, né, é o que a gente costuma brincar que é o primo pobre do saneamento, aí que fica longe mesmo desse atendimento. E essas áreas elas estão sujeitas a desastres naturais, elas estão sujeitas a deslizamentos, a vários, e isso é histórico, e isso é registrado, existem registros, então são áreas que precisam sim de uma atenção maior do poder público, até no próprio planejamento territorial, que é a ação de não permitir essas ocupações, mas uma vez já ocupado, a gente sabe da dificuldade de se fazer relocação, né, dessa população. Então, eu trouxe esse dado, porque, assim, é uma realidade nas áreas urbanas, em várias cidades brasileiras e no mundo. Com relação a essa ocupação, tem um dado que eu acho bem interessante, que eu também quis trazer para vocês, que é esse dado da evolução da densidade domiciliar urbana no Brasil. Eu peguei uma série histórica aqui, segundo o SNIS, a base de dados é o SNIS, esses dados foram tratados pelo Instituto Trata Brasil, que é um instituto que eu vou falar um pouquinho dele aqui, em vários momentos eu vou abordar o Instituto Trata Brasil, que é um instituto que tem feito uma análise dos dados, né, do SNIS. SNIS, para quem não sabe, é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Hoje ele se tornou o Sinisa, então ele mudou de nome, mas ele ainda continua com o mesmo objetivo e é a fonte de dados que a gente tem oficial do Brasil para dados de saneamento, de doenças de veiculação hídrica, de densidades populacionais, então ele traz uma série de informações. Na verdade, o Trata Brasil, ele compila dados tanto do Sinisa, quanto do DataSUS, que são dados de doenças, e de outras, IBGE e de outras fontes, né, oficiais. E aí, o que o Trata Brasil apresentou para a gente, né, nessa densidade domiciliar nos últimos anos? A gente observa aqui que em 2013, né, a gente tinha uma densidade populacional domiciliar, uma densidade domiciliar elevada. Essa densidade ela reduziu em 2016, depois, então a gente teve ali 3,35, né, habitantes por residência em 2013, em 2016 caiu aí para 2,78, porém em 2017 né, começou novamente até esse crescimento de pessoas morando numa mesma residência, e isso tem algumas justificativas, segundo o estudo, em decorrência de crise econômica, aumento do custo da habitação, então faz com que as pessoas retornem a morar juntas, né? Então, às vezes a pessoa ela tinha conseguido adquirir uma casa e ela foi morar sozinha, ou se desmembrou ali da família em um determinado momento por causa da crise econômica, por causa da elevação de custos, essas pessoas elas voltaram a morar juntas. E aí a gente tem essa densidade domiciliar hoje um pouco maior, né, do que
ali em 2015, 2014, 2016, onde foi a menor densidade. Então, quando se fala de habitação, a gente tem uma necessidade que vai além de números, né? A gente tem aspectos quantitativos que a gente está ligado aí a esse déficit habitacional, esse déficit de moradias de qualidade de vida, e aí entra nesse aspecto qualitativo, né? Que é a necessidade de infraestrutura oferecida de maneira adequada. Para isso, a gente precisa ter mapeamento, a gente precisa fazer estudo onde a gente consiga identificar quais são essas necessidades dentro do espaço urbano. A gente utiliza muito planejamento urbano, planos diretores, né, que aí permite direcionar essas ações e definir essas prioridades de forma adequada. O município, ele tem, sim, eu diria, a obrigação mesmo de fazer esse estudo e de direcionar, sim, essas ações, né? Mas como garantir esse direito social, né, a moradia para todos os cidadãos do município, né, do seu município gestor? Como que você consegue garantir esse direito? A gente costuma falar que a primeira ação é conhecer o problema. A gente precisa identificar qual que é o problema, quais são as demandas, né? O que essa população ela anseia, né? De que forma que tem que ser atendida. Então, para isso, a gente busca de dados. São dados oficiais, são dados no próprio município, na própria gestão do município, nos próprios departamentos do município. Então, a gente precisa, antes de tudo, conhecer o problema. Conhecer esse problema é realmente buscar informações onde se tem essas informações. Onde não se tem informações, é produzir essas informações através de uma boa vontade de equipe capacitada. Né? E aí a gente vem já falando do saneamento básico, né? O saneamento básico, não sei se as pessoas que estão aqui, elas estão bem familiarizadas, mas a gente tem uma ideia errônea de que saneamento básico é só água e esgoto. E, na verdade, o saneamento básico, até pela nossa Política Nacional de Saneamento, né? Que é a Lei 11.445 de 2007, que foi sim, atualizada, né, pela lei que a gente chama de novo Marco do Saneamento em 2020, que na verdade nem é novo Marco do Saneamento, mas a gente costumou a falar isso. Mas a Lei 11.445 de 2007, ela fala que o saneamento é esse conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais dentro de 4 componentes. Então, eu tenho abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Por que eu deixei a drenagem urbana para falar por último? Porque a gente costuma brincar que a drenagem urbana é o primo pobre do saneamento, ou seja, é aquela em que sempre é deixada de lado, ou é sempre deixada por último, e a gente vai ver isso quando eu mostrar aqui alguns dados. Agora, com o período de chuva, né, e com algumas problemáticas relacionadas à falta de drenagem urbana adequada, se fala mais da drenagem urbana, né, se dá maior importância para essa drenagem urbana. Porém, quando passa o período de chuva, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem 2 períodos bem definidos, né, chuva e seca, estiagem. E aí, no período de chuva, a gente tem a problemática com drenagem urbana, inundações, enchentes, né? E no período de estiagem, a gente começa a ter aí a problemática com abastecimento de água, onde os rios começam a secar, e aí a gente tem uma necessidade de reduzir consumo de água, campanhas de racionalização pelo uso da água, mas a drenagem urbana, ela só é realmente lembrada nesses períodos críticos aí de chuva. Então, eu costumo falar que ela é o primo pobre, ela é meio que esquecidinha, né? Mas ela faz aí parte dos 4 componentes do saneamento, segundo a Política Nacional de Saneamento, que é a nossa lei federal, que fala, né, que contempla toda a questão de saneamento no nosso país. E aí eu já começo trazendo alguns dados, são dados que a gente precisa se atentar, são dados relevantes com relação ao acesso à água e coleta de esgoto.
A gente tem aí também dados do que eu compilei do Trata Brasil, né? Produzi o gráfico através dos dados disponibilizados no Trata Brasil. Esses dados, novamente, eles o Trata Brasil utilizou dados do SINIS, do SNIS, desculpa, até então SNIS, não SINIS ainda, SINIS é agora, mas eu quero deixar claro que é o mesmo, né? SNIS, então eles buscaram dados do SNIS e produziram esse relatório. O Trata Brasil produziu esse relatório com base nos dados do SNIS, e eu produzi o gráfico com base nesses dados. Uma coisa que é importante deixar claro é que os dados do SNIS, eles são fornecidos pelo próprio município, ou pela própria empresa de saneamento, autarquia, enfim. Então, o município, ele tem, inclusive agora está aberto, né, para os municípios entrarem e fornecerem os seus dados com relação à parte de saneamento. Então, o município mesmo, ele entra na base de dados do SINIS atualmente e aí informa quanto de água, qual é a porcentagem de população atendida com abastecimento de água, porcentagem da população atendida com coleta de esgoto e resíduos sólidos, drenagem urbana, enfim. Então, são dados que a gente tem dados, considera dados oficiais, porém são dados que eu falo que eles devem ser olhados com bastante critério e até com uma análise crítica mesmo, né? Porque são dados que nem sempre são auditados, e eu já tive experiência de município que estavam informando, por exemplo, que tinha aterro sanitário, e eu sabia que lá não tinha aterro sanitário, porque eu já tinha feito vistoria, né? Já tinha acompanhado o lixão que existia lá, não aterro sanitário. Por que eu gosto de falar isso? Eu não estou criticando essa fonte, porque, de certa forma, é uma crítica, sim, mas né, de uma forma muito coerente, que é a gente analisar com cuidado esses dados. Porque, como eles não são sempre auditados, às vezes o município, quem está fornecendo os dados, ele pode estar um pouco equivocado na hora de informar algum númerozinho ali, ou informar alguma situação que, às vezes, não é a que existe de verdade no município. Mas, com relação à água e esgoto, a gente vê que é um pouquinho mais coerente, até porque normalmente quem fornece esses dados é a própria empresa de saneamento, seja ela estadual ou seja ela municipalizada, né? Nós sabemos, por exemplo, no estado de Goiás, que a gente tem 246 municípios, desses 46 municípios, uma pequena parcela, se eu não me engano, posso estar equivocada, mas em torno de 20 a 25 municípios são municipalizados. O que quer dizer isso? Não são atendidos pela nossa empresa estadual, que é a Saneago, eles têm o seu próprio serviço de saneamento, então são departamentos municipalizados, né? E são esses departamentos que normalmente informam esses dados para o SNIS, né? Ou SINISA hoje. Aqui, esse dado que eu trago é um dado de 2011 a 2023, com relação ao acesso à água e coleta de esgoto, uma porcentagem da população no Brasil. Então, eu não peguei lá nesse banco de dados, a gente tem informações, por exemplo, por regiões, região centro-oeste, sul, sudeste, a gente tem informações por estado, a gente tem informações por municípios. Nem sempre a gente tem informação do município, porque às vezes o município ele não fornece esse dado. Então, se você, por exemplo, entrar aí na planilha do ano de 2022, você vai ver que vários municípios não informaram os dados, então a gente acaba tendo uma carência de informação também em decorrência da ausência do município na prestação dessa informação. E aí aqui eu peguei com relação aos dados do Brasil. Então, a gente observa que a população, aqui em azul, um pouquinho mais claro, né, o azul mais vivo, eu tenho a população urbana no Brasil atendida, a porcentagem de população urbana no Brasil atendida com abastecimento de água. Em azul mais escuro, eu tenho o total da população brasileira atendida com abastecimento de água.
Então, eu vejo que a população urbana, sim, ela tem um olhar, né, ela tem uma maior atenção, né, por parte do poder público, por parte dos responsáveis por esse abastecimento de água. Então, a gente tem um índice bem interessante com relação ao abastecimento de água em área urbana, que beira aí mais ou menos os 95%. Enquanto eu pego a população total, que aí nessa população total eu estou falando também da população em áreas não urbanas e áreas rurais, que aí eu tenho uma porcentagem em torno de 85%, ou seja, 15% ainda de toda a população do Brasil não tem abastecimento de água. Com relação a essa população atendida com a água, tanto a urbana quanto a total, a gente observou aí, quando fez uma análise, né, desses dados, que vem diminuindo o acesso, o atendimento a essa população ao longo dos anos, e isso é preocupante, até porque a gente tem, eu vou falar já do ODS 6, mas a gente tem dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 6, que fala de a universalização do serviço de água e saneamento. Então, a gente deveria estar crescendo para uma melhora, e aí a gente observa que, né, teve aí uma redução. Com relação à coleta de esgoto, aí isso ainda é mais preocupante. A coleta de esgoto, ela é os índices são bem baixos. Quando eu falo também de área urbana, eu tenho, sim, um melhor atendimento, apesar desse melhor atendimento, né, ser em torno de 65%. Na verdade, até em 2023, né, esse índice ele está abaixo, na verdade, de 60%. Então, aqui em 2023, eu tenho aí um índice também bem baixo, quando eu pego da população total com coleta de esgoto, né, isso ainda fica bem menor, aí em torno de 30, de 40, menos de 50%, né? Ou seja, a gente tem muito a ser feito ainda com relação à coleta de esgoto. População sem esgoto, então, aumentou, ultrapassando 99 milhões de pessoas em 2023. E a população aqui com índice de esgoto tratado, então, é ainda pior, porque quando eu falo de coleta de esgoto, nem todo o esgoto coletado ele é tratado. Então, às vezes eu tenho uma rede de esgoto passando ali naquela localidade, porém esse esgoto ele é lançado em algum manancial sem nenhum tratamento. E aí eu costumo até orientar, pelo menos aqui no estado de Goiás, e eu acredito que isso seja em várias companhias de saneamento do Brasil, se você quer saber se o seu esgoto está sendo tratado, você observa se na sua conta de água, né, a gente fala na sua fatura de água, tem uma taxa ali referente ao tratamento. Que normalmente, como que é feita essa cobrança aqui na nossa região, eu vou falar pela nossa região, onde eu tenho certeza, mas normalmente essa cobrança é feita da seguinte forma: quando se tem a coleta de esgoto, o valor daquela coleta de esgoto, ele representa 80% sobre o valor da água consumida. Quando se tem o tratamento, você tem aí mais os 20% sobre o valor da sua água consumida. Então, acaba sendo 100% do valor da água para a coleta e o tratamento. Se você só tem a coleta, então, ressaltando, você não vai ter os 100% do valor da água, você vai ter 80%. Então, se você quer saber se o seu esgoto está sendo tratado, você olha ali se tem essa taxa, né, essa cobrança ali de mais 20%. Aí você vai saber se ele está sendo tratado ou não. Aqui, esse dado, eu achei extremamente importante apresentar aí para vocês, porque a gente está falando de uma população brasileira sem acesso ao banheiro. Né? E é estranho a gente pensar, né, um pouco fora da nossa realidade aqui, ou a realidade de muitos brasileiros, não ter acesso ao banheiro, mas a gente ainda tem uma população sem acesso a banheiro. E aqui eu coloquei número de habitações. Esse dado ele está em número de habitações. E a gente tem um valor maior, e aí em 2022, que é em torno de 3.832 habitações, 3.832 habitações sem acesso a banheiro. E aí a gente falando de ODS, né?
Atualmente, a gente tem se preocupado um pouquinho mais com esse cumprimento dos ODS, porque a gente tem até 2030, né, para fazer esse cumprimento dos ODS. Nós temos 17 ODS, é uma agenda chamada de Agenda 2030 da ONU. Desculpa, deixa eu só fechar aqui. Tem uma Agenda 2030 da ONU, né, onde se pactuou o cumprimento dessas 17 ODS até 2030, e são 169 objetivos a serem cumpridos, 17 metas a serem cumpridas. São 17 objetivos e 169 metas a serem cumpridas. Então, a gente tem muito trabalho a ser feito, né, muita coisa a ser feita aí ainda. E aí, entre esses ODS, a gente tem o ODS 6, que é água potável e saneamento, que aí envolve essa gestão eficiente, o acesso equitativo e a proteção dos recursos hídricos dentro desse ODS 6. Algumas metas do ODS 6. Eu tenho mais 3 metas que eu não coloquei aqui, eu coloquei essas 4, que são, do meu ponto de vista, que mais caberia aqui nessa discussão, que é o acesso universal à água, né, garantir o acesso universal e equitativo de água potável segura e acessível até 2030 a todas as pessoas. A qualidade da água, ou seja, melhorar a qualidade da água e aumentar essa eficiência do uso da água. E aqui eu já falo a respeito dessa qualidade, que a gente tem a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde, que é a portaria 888 de 2021. Essa portaria de potabilidade, ela estabelece, né, tem os padrões de qualidade para a água ser fornecida para a população. Então, a empresa de saneamento, a responsável pelo serviço, né, ela tem que atender esse padrão de potabilidade para disponibilizar a água para a população, seja ela em comunidade rural ou em área urbana. Então, se é em comunidade rural e essa empresa de saneamento ela está fazendo um abastecimento público, ela tem que fazer um abastecimento público e fornecer essa água de forma que atenda ao padrão de potabilidade da portaria 888 de 2021. Qual que é esse padrão de potabilidade, né? Eu tenho a necessidade, por exemplo, de ter uma turbidez chegando até a casa de 5 unidades, né, de turbidez. E eu tenho uma necessidade de uma cor de 15, né? Eu tenho a necessidade de cloração dessa água, cloro residual nessa água, eu tenho necessidade de fluoretação dessa água. Então, esse padrão de potabilidade está dentro da portaria 888 de 2021. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, é só digitar ali portaria de potabilidade que vai encontrar de 2021. Uma outra meta que tem um objetivo 6 é saneamento e higiene, que aí é assegurar o acesso ao saneamento e higiene adequado para todos. E aí eu volto nesse dado que fala das moradias sem banheiro, né? Então, a gente vê que para o atendimento dessa meta, a gente tem ainda algum trabalho a ser feito no Brasil, né, onde a gente ainda tem um número considerável de habitações sem acesso a banheiro, e falar de higiene é falar, sim, de acesso a esse aparelho, né? E a outra meta que se tem dentro do ODS 6 é gestão integrada. A gestão integrada que é implementar, né, a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, ou seja, a gente falar a mesma língua, né, em busca de um melhor serviço de abastecimento de água e saneamento, integrar a prefeitura, empresas de saneamento e demais órgãos na busca pelo mesmo objetivo, né, pela mesma meta, nesse caso aqui. Então, quais são os desafios, né, do município dentro de tudo isso que eu apresentei aqui? Primeiro, a gente tem uma infraestrutura deficiente em boa parte dos municípios. A gente sabe que existem municípios brasileiros que não têm nenhum mapeamento da rede de sistema de abastecimento de água. Isso acarreta, gente, se vocês forem, por exemplo, lá nos dados do SNIS,
e tem um dado que é perdas de água no sistema de abastecimento, que é até um pouco assustador. Você olha para municípios que têm perdas de água no sistema de abastecimento em torno de 60% a 65%. O que quer dizer isso? Que 60% a 65% da água que é tratada, ela é captada, ela é levada para um reservatório, para uma estação de tratamento, desculpe, ela é captada, levada para uma estação de tratamento de água, se gasta com produto, se gasta com energia elétrica, se gasta com energia para poder fazer o bombeamento dessa água para reservatórios, né, para distribuição, se gasta com funcionários, então tem um custo, né, financeiro alto envolvido e tem um custo ambiental envolvido, porque todas as vezes que a gente fala qual que é o custo da água, eu não estou falando só do quanto eu pago por isso, mas eu estou falando do impacto ambiental, da degradação ambiental que se promove para eu conseguir tratar essa água. Lembrando que eu utilizo de produtos e a fabricação desses produtos também demanda ali uma alteração no ambiente. Então, quando eu falo do custo da água, eu estou falando, por exemplo, do custo da energia ambientalmente falando, né, do custo para se gerar essa energia, seja por termoelétricas, que aí a gente sabe que tem emissão de gases de efeito estufa, seja por hidrelétricas, que para se construir hidrelétricas tem áreas inundadas e tem todo um impacto social e ambiental por trás disso. Então, todas as vezes que eu demando mais energia, eu tenho que pensar no impacto ambiental provocado por isso. Então, se falar de perdas em sistema de abastecimento de água na ordem de 60% a 65%, é inadmissível se você considerar todo esse custo envolvido para se produzir uma arma. E aí, essa infraestrutura deficiente, ela envolve, por exemplo, a falta de mapeamento dessas redes, redes precárias, redes que promovem, tem muito vazamento, né, porque são redes já antigas. Então, a gente está falando de infraestrutura deficiente do ponto de vista de coleta de esgoto. A gente está falando, por exemplo, de contaminação de mananciais e rios urbanos, porque dentro das cidades, como a gente não tem 100% do esgoto coletado, e muito menos 100% do esgoto que é coletado é tratado, a gente tem muitos mananciais poluídos. A gente está falando desse desperdício, que aí eu falei, né, dessa questão da perda da água, e ainda tem um desperdício, que é a falta, que existe uma diferença entre perda e desperdício. A perda é aquilo que é, né, jogado fora, o desperdício envolve a questão comportamental. Então, o desperdício, quando eu estou fazendo uso da água em relação ao meu comportamento não ser adequado, e aí está fazendo um uso maior do que poderia fazer por uma questão de mudança de comportamento. E ainda a gente tem um baixo investimento nessa questão dessa informação, da conscientização ambiental e de governança hídrica. Então, o papel do gestor é conhecer essas condições e esse serviço prestado, mesmo que esse serviço não seja realizado por ele. Então, ele precisa conhecer o que está acontecendo no município e ele precisa ter atitudes, ações, né, promover ações para uma mudança desse cenário. Então, quais são as boas práticas municipais? A gente entende que o Plano Municipal de Saneamento ele é indispensável. Então, isso está na Política Nacional de Saneamento. Então, o município, ele precisa de um Plano Municipal de Saneamento. Ele precisa fazer a proteção de nascentes, né? Ele depende de água para abastecimento público. A gente tem uma pequena parcela dos municípios que não são abastecidas por mananciais superficiais, que são abastecidos por mananciais subterrâneos, e aí é recarga é área de infiltração, né? Mas mananciais superficiais eu preciso de nascentes, eu preciso de reflorestamento, de recuperação dessas áreas. Eu preciso de trabalho de educação ambiental nas escolas e preciso de parcerias, né? Essas parcerias elas podem ser com ONGs, com consórcios, ou elas podem ser parcerias com outros órgãos federais, municipais, estaduais, universidades, né? Então, e aí eu preciso falar desses princípios jurídicos que são fundamentais, né? A ONU, lá em 2010, ela falou, né, que a água é um direito humano.
A água e o saneamento, ela é direito humano, então todos têm que ter acesso a água de qualidade e a saneamento. E aí é o ODS 6 da Agenda 2003, que aí visa garantir água potável e saneamento para todos até 2030. A gente está em 2026, né? Em 2025, aí em 2026. A gente está em 2026, 25, gente, eu estou querendo ir para 2026. A gente está em 2025, então a gente tem aí pouco menos de 5 anos para cumprir aí esses 169 objetivos, 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho agora, especificamente da questão desse abastecimento de água, né, que é um direito fundamental. O abastecimento de água ele envolve desde a captação, tratamento, a distribuição e o consumo. Então, o abastecimento de água ele tem uma infraestrutura envolvida bem complexa e uma infraestrutura grande, né? Se a gente pensar em redes de abastecimento, dependendo do tamanho da cidade, a gente tem redes de abastecimento de vários quilômetros. Então, é uma estrutura bem grande, e isso tudo para fornecer água para uma população que nem sempre está consciente, e que também, muitas vezes, né, faz o consumo dessa água de uma forma não adequada, e que também sofre porque nem sempre tem a frequência necessária para abastecimento. Eu costumo até falar em sala de aula, por que a gente na América do Sul, Brasil, América do Sul, faz uso de reservatórios domiciliares, reservatórios de água domiciliar. Então, a gente tem toda casa, praticamente, né? São poucas as casas que não têm, são poucos os condomínios que não têm, condomínios verticais, reservatório próprio, porque a gente tem uma intermitência no sistema. O que quer dizer? Que essa água ela não chega o tempo todo com uma frequência adequada. Então, a gente precisa de reservatórios. Quando a gente olha para alguns países que estão um pouquinho mais avançados, eles não têm reservatórios de água domiciliar. Eles têm um reservatório da própria empresa de saneamento, né? Isso, para nós, tem uma vantagem que garante a segurança. Então, mesmo que falte a água, que a gente fala, faltou água na rua, eu tenho a água do reservatório. Porém, traz uma insegurança do ponto de vista de saúde pública, porque esse reservatório ele tem que ser higienizado a cada 6 meses, e nem todo mundo faz isso, ou nem todo mundo tem esse conhecimento ou essa preocupação com essa higienização do reservatório a cada 6 meses. Por quê? A água que chega até a sua residência, ela chega com uma segurança microbiológica, que é em decorrência do cloro residual que foi adicionado lá na estação de tratamento de água. Esse cloro residual, ele tem que chegar até a sua residência com uma concentração mínima para garantir que não tenha contaminação microbiológica nesse processo de distribuição. Porém, quando chega até o seu reservatório, se o seu reservatório ele não estiver bem higienizado, esse cloro residual ele vai ser consumido, e a água que vai chegar até a torneira da sua cozinha, do seu chuveiro, né, do seu bebedouro, vai ser uma água sem segurança microbiológica, porque o cloro foi consumido, e esse reservatório ele pode estar contaminado com algum micro-organismo, né, patogênico, e às vezes ele está até aberto, exposto, e até com animais, e enfim, né, a gente já viu casos bem, bem gritantes e preocupantes aí, de animal morto no reservatório, porque o reservatório, além de tudo, ele ficava destampado. Então, por que eu entrei nisso? Porque para falar que se a gente tiver um sistema de abastecimento com segurança, esses reservatórios domiciliares eles vão acabar caindo em desuso. Então, não vai ser mais obrigatório, não vai ser mais necessário, e aí essa questão da segurança, da qualidade, né, ela vai ser um pouquinho mais priorizada, vamos dizer assim, né? Bom, o que os municípios precisam saber, e isso está aqui no documento, né, que a gente produziu, o que os municípios precisam saber para tomar ciência aí de como tem ocorrido o sistema de abastecimento de água, o que está acontecendo, né, no seu município. Primeira coisa, saber quem presta o serviço. Então, é o próprio município, ou é uma empresa do Estado, né? Quais são as condições desse contrato? Hoje, a lei
de 2020 para 2026, se não me engano, ela deixa aí algumas brechas, né, para a prestação desse serviço. Ela mudou alguns cenários, inclusive algumas já estão sendo privatizadas por causa dessa alteração que teve aí na lei, né, no marco de saneamento. Não vou entrar nesse contexto, porque eu acho que até não é uma abordagem nossa aqui. Uma outra questão seria dados do manancial, fontes de água como rios, reservatórios e poços, situação e capacidade. Gente, muitos municípios já estão com o seu sistema de abastecimento esgotado. Gente, eu costumo até falar em sala de aula assim, olha, quando eu falo, por exemplo, que um sistema de abastecimento, ele vai conseguir abastecer a população até 2030, quer dizer que esse manancial ele vai secar? Não necessariamente, mas pode acontecer, né, de reduzir bastante a vazão se não tiver uma priorização aí de recuperação de nascentes e preservação dessas áreas. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o crescimento populacional, a vazão disponível, né, a quantidade de água disponível não vai acompanhar o crescimento populacional, ou seja, eu vou ter um maior número de pessoas a serem abastecidas e a quantidade de água disponível não vai ser suficiente para abastecer esse número maior de pessoas. E muitos municípios não estão tomando ciência de que isso está acontecendo no seu próprio município. Chega a situação, chega o período de estiagem, então a situação ainda fica um pouco mais preocupante, porque período de estiagem, a gente sabe que tem uma redução bem considerável da vazão dos rios. Então, a estação de tratamento de água, em alguns momentos, ela precisa ser até paralisada, porque não tem água suficiente para ser tratada. Então, o município ele precisa ter ciência de qual é a situação atual do seu manancial de abastecimento, dos seus mananciais, se tiver mais de um. Goiânia, a gente tem dois principais, a gente tem o Rio Meia Ponte e o Ribeirão João Leite, né, que é o reservatório do Ribeirão João Leite, que fornece água para a Goiânia, além de alguns poços artesianos localizados em alguns bairros que se teve dificuldade de levar a infraestrutura para alimentar com água de um desses dois mananciais. Aí se optaram, né, por fazer poços para ficar mais fácil ou uma forma mais adequada ou uma infraestrutura mais fácil de se levar esse abastecimento. Não quer dizer que não atenda padrão de potabilidade, tá? Como eu falei, independente da fonte, eu tenho que atender padrão de potabilidade. Então, ou é poço, ou é Ribeirão João Leite, ou é o Rio Meia Ponte, padrão de potabilidade está sendo atendido no fornecimento dessa água para a população. Uma outra informação que eu preciso é a taxa de atendimento do serviço. Qual é o percentual de domicílios atendidos? O município sabe disso, mesmo ele não sendo prestador de serviço, ele tem ciência de qual é a população dele que não é atendida por água? Ele precisa saber. Né? E por que ela não é atendida por água? Né? E quais são as alternativas de se oferecer esse serviço? Qual que é o estado de conservação de redes? Qual que é a quantidade de vazamento que tem? Qual que é a durabilidade nessa tubulação? Qual que é atualmente, né, a precariedade desse sistema? Ele precisa saber também. E qual que é a qualidade da água distribuída? Está atendendo padrão de potabilidade? A prefeitura, o gestor municipal, ele está acompanhando isso? Né? Ele consegue acompanhar? Qual que é a regularidade na frequência? Existe muita interrupção? As pessoas recebem água todos os dias? Existem regiões do mundo que recebem água 2 vezes na semana, 2 dias na semana. O Brasil, em situação de escassez em algumas regiões, e aí eu vou falar até de Curitiba, que era algo que a gente não imaginava há alguns anos atrás, mas Curitiba passou por um processo de escassez hídrica, em que alguns bairros ficavam sem água 3 dias na semana, às vezes até mais. Uma outra informação, quais domicílios não são servidos pela rede? Qual que é a localização? Quais são as causas, né, desse não atendimento? Como a população resolve esse problema? Né? Ela tem cisterna? Essa cisterna é segura? E aí eu até entro nessa questão aqui da vigilância sanitária, né? Muitas vezes a vigilância sanitária ela precisa fazer um monitoramento da qualidade da água dessas cisternas. Existem municípios, e eu vou falar isso porque eu já acompanhei, que uma parte da população fazia uso de água, né, de cisternas, e essa população ela estava localizada no entorno de cemitérios.
E a gente sabe que uma das fontes de poluição de água subterrânea, de água de lençol freático, né, poços semi-artesianos, é cemitério, porque são cemitérios antigos, cemitérios que não tinham infraestrutura para controle dessa contaminação, cemitérios que foram construídos, né, instalados em área que não é adequada, com lençol freático superficial, onde a água ela tem contaminação, ela tem contato direto com o corpo, né? E aí a gente tem uma contaminação por micro-organismos que são micro-organismos específicos de decomposição de corpos humanos, como putreficinas, né, que são bactérias de decomposição de corpos humanos e que, em várias situações, são identificadas em água de cisternas, na proximidade de cemitérios. Então, é uma problemática isso. Vigilância sanitária do município ela precisa acompanhar. Qual que é a ocorrência de danos ambientais, né, ou para a saúde pública, ou ocorrência de problemas no abastecimento de água? E qual que é a capacidade de expansão desse abastecimento de água frente ao crescimento da demanda prevista? E eu ainda complementaria aqui ao falar que qual que tem sido o consumo per capita dessa população? Como que essa população tem feito o uso dessa água? Será que não cabe aí uma campanha de conscientização? Não cabe orientações, né? Vou falar de esgoto sanitário, né? Já tá com um tempo um pouco avançado e a gente tem muita coisa aqui para falar, vou tentar ser um pouquinho mais breve. O esgotamento sanitário, que aí eu falei que é uma preocupação no Brasil, porque a gente tem índices de atendimento de coleta baixíssimos, e aí quando fala do tratamento isso ainda é pior. A gente tem cidades brasileiras, como Belém do Pará, Ananindeua, que tem praticamente zero de coleta de esgoto. Ah, mas então como que essa população faz o tratamento do seu esgoto? Fossa. E aí eu já vou abordar essa questão da diferença entre fossa negra, rústica, né, que é a mesma coisa, para fossas sépticas, tá? Mas, antes de falar disso, a parte de coleta de esgoto, esgotamento sanitário, né, o sistema de esgotamento sanitário, ele envolve desde a coleta até o tratamento e disposição final. Quando eu falo de disposição final, eu estou falando do lançamento dele em manancial para o processo de autodepuração. Então, é muito comum, não é só no Brasil, a gente tem vários países que fazem, a maioria dos países fazem o lançamento desse efluente tratado em manancial para o processo de autodepuração. Ah, mas não faz também um lançamento dele bruto? Sim, mas a gente sabe que isso não é o certo, não é o adequado, isso está em legislação, porém é uma realidade, sim, no Brasil e em vários outros países. Então, qual que é o impacto desse lançamento desse esgoto sem o devido tratamento? O impacto é internações por doenças de veiculação hídrica. Segundo dados do DataSUS de 2022, em 2022 a gente teve aí 191.418 casos de doenças de veiculação hídrica. Essas doenças de veiculação hídrica, elas são as mais diversas, né? E aí, se você quiser saber um pouquinho mais desses índices, você pode acessar tanto a planilha do Trata Brasil, que compilou dados do DataSUS, e tem lá esses índices ao longo de vários anos, como diretamente no site do DataSUS, onde você vai entrar ali também com o código da doença, e você consegue ter índices, dados, né, de número de casos de doenças, daquela doença em específico aí no Brasil. Então, o esgotamento sanitário, quando não tem a coleta de esgoto, como que é feito? Normalmente, a população, ela se resolve, né, fazendo ali a sua fossa negra. Então, essa fossa negra, ela também é uma fonte de contaminação de cisternas. Uma grande preocupação é que, na maioria das vezes, essa população, ela faz o uso de fossa negra e de cisterna, ou seja, ela não tem serviço de saneamento básico, então ela se resolve, né? E aí ela faz a fossa negra e faz a cisterna, e a sua fossa negra contamina a sua cisterna, e ela está fazendo o uso dessa água para abastecimento, para cozinhar, para higiene pessoal, enfim. Qual que é a diferença, né, dessa fossa negra para uma fossa séptica? A fossa negra, ela simplesmente tem uma escavação no solo,
esse material, né, o esgoto, todo o esgoto da casa, seja da cozinha, sem caixa de esgoto, sem caixa de gordura normalmente, né, que ainda traz uma comatação ainda desse solo, e o esgoto do banheiro, tudo isso é misturado, jogado dentro de um buraco, sem nenhum tipo de impermeabilização, e aí com o tempo ele vai infiltrando e vai contaminando o lençol freático. Na fossa séptica ou tanque séptico, né, a gente tem um sistema construído com alvenaria ou já sistemas pré-fabricados, onde eu tenho uma impermeabilização do primeiro e do segundo tanque, onde a maior parte da matéria orgânica vai ser degradada, e aí no final a gente tem um sumidouro, e esse sumidouro ele ainda é composto por algumas pedras, tapiocanga ou brita zero, que também funciona com um sistema de filtragem. Mas, até chegar no sumidouro, ele já passou por um processo de degradação grande, então, quando chega no sumidouro, essa água que está sendo lançada ali, esse efluente que está sendo lançado ali, ele já está bastante depurado. Quais são os dados que o município precisa coletar com relação ao esgoto? Quem presta esse serviço também, quais as condições desse contrato, qual que é a taxa de atendimento desse serviço, o percentual desses domicílios que são atendidos, qual que é o percentual do esgoto que é tratado em cima do que é coletado, né? Onde é feito o lançamento desse esgoto, isso é extremamente importante, e aí eu não consigo nem entrar por causa do tempo nessa questão de classes de mananciais, mas a gente, e usos preponderantes, e usos da água do manancial em decorrência das diferentes classes que tem. Quais são os domicílios urbanos que não são atendidos por esse esgoto, onde eles estão localizados na área urbana e por que eles não são atendidos e qual que é a população afetada e qual que é o problema de se atender eles, né? O que tem impedido o atendimento. Qual que é a previsão de atendimento dessa população e qual que é a ocorrência de danos em decorrência dessa destinação inadequada, doença, contaminação do manancial, né? O que tem acontecido? Além das fossas negras, boa parte da população também coloca o seu caninho ali e lança direto no manancial, né? Em algum córrego mais próximo da casa dele. E qual que é a capacidade de atendimento da rede de coleta de esgoto diante desse crescimento da demanda também. Vamos falar agora de drenagem urbana, né? Então, eu já falei de duas vertentes do saneamento, água e esgoto, vou falar agora de drenagem urbana. E esse sistema de drenagem urbana, ele compreende algumas atividades em infraestruturas e instalações operacionais. Eu vou passar já aqui, porque acho que vai ficar mais fácil de entender. A gente tem alguns sistemas, ficou pequenininho aqui, mas a gente tem alguns sistemas que compõem o sistema de drenagem, alguns elementos, desculpa, que compõem o sistema de drenagem urbana. Só um minutinho que eu vou ligar a energia. A gente tem alguns elementos que compõem o sistema de drenagem urbana, que as sarjetas, que eu costumo brincar que é aquele abauladinho junto ao meio-fio, né? A sarjeta, o bueiro ou a famosa boca de lobo, de onde essa água da sarjeta, para onde essa água da sarjeta é direcionada. E aí eu tenho dentro desse sistema ainda poços de visita, que é onde faz a manutenção dessas galerias, né, das redes de drenagem. Então, eu tenho sarjeta, as bocas de lobo ou bueiro, e ainda tenho aqui os condutos, né, que são essa tubulação ligada direta aqui na boca de lobo, e a galeria, que é essa tubulação maior, onde esses condutos se ligam para que da galeria essa água ela seja lançada normalmente em algum manancial. No Brasil, é muito comum o lançamento da água pluvial em rios, mananciais superficiais. E aqui, até eu trouxe um dado do SNIS também, né, que ele fala que dos 4.833 municípios que responderam aos dados, ao questionário, aos formulários do SNIS, então não são todos os municípios brasileiros que respondem, né, de todos que responderam, eu tenho que em torno de 43,6% que falaram que tem sistema exclusivo para drenagem urbana. 526 municípios, ou quase 11%, com sistema unitário, misto com esgotamento sanitário, ou seja, mistura esgoto no sistema de drenagem urbana.
É adequado? Não é adequado. Até porque o sistema de drenagem urbana ele não foi feito para receber esgoto e a rede de esgoto não foi feita para receber água de chuva. Porque o que a gente vê no período de chuva aí? Os postos de visita de esgoto, né, levantando a tampa ali, supitando, porque eu tenho uma vazão de água muito grande, que é água de chuva que está na rede de esgoto e não deveria estar na rede de esgoto, né? E compromete ainda a estação de tratamento de esgoto, porque a estação de tratamento de esgoto ela foi dimensionada para uma vazão que não contemplou água de chuva. Então, tem toda uma problemática envolvida também nessa questão das ligações clandestinas de esgoto em rede de água pluvial e o contrário, água pluvial ligada em rede de esgoto. Isso não pode acontecer. Isso traz prejuízo do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de operação de estação de tratamento. E ainda tenho aqui o sistema de unitário misto com esgotamento sanitário em torno de 11% e o sistema combinado em torno de 26,3%, né? O que quer dizer esse sistema combinado? Aí ele foi projetado para lançar água de chuva na rede de esgoto e levar para uma estação de tratamento e tratar isso junto. No Brasil, isso não é muito comum. Até achei esse dado um pouco preocupante, eu fiquei me questionando se esse dado realmente é adequado, porque a gente tem no Brasil a questão, um regime pluviométrico que não favorece regime de precipitação que não favorece esse sistema aqui. Às vezes chove muito num determinado período e depois fica sem chover. O dimensionamento dessa estação de tratamento de esgoto ela fica bastante complicada, porque eu dimensiono para uma vazão muito pequena e vem a chuva contribui com uma vazão muito grande. Eu dimensiono para uma vazão grande e para de chover. Então, normalmente não é normal esse sistema combinado, é muito comum, por exemplo, no Canadá, em algumas regiões dos Estados Unidos, onde tem um regime pluviométrico um pouco diferente do nosso. Aí, com relação à drenagem, aqui uma coisa que é importante se falar, eu vou ter aqui, é o efeito da impermeabilização. Por que a gente tem tantos problemas, né, eventos hidrológicos impactantes? Aí eu até coloquei esse material, eu tirei do SNIS também, onde ele diferencia alagamento, enxurrada e inundação. E por que a gente tem esses eventos, né, hidrológicos impactantes aqui? Porque eu tenho impermeabilização do solo. Antes eu tinha uma bacia com muita área permeável, conforme vai sendo ocupada, né, vai tendo a urbanização dessa área, a impermeabilização vai acontecendo e não vai respeitando a necessidade de áreas permeáveis. Então, a chuva que antes passava por um processo de infiltração, ela passa a não ter mais infiltração e vira tudo escoamento superficial. Virou escoamento superficial, ela vai promover inundações, né? Essas inundações, elas também estão relacionadas a esse crescimento de ocupação da área, porém sem a devida permeabilidade e ainda com um sistema de drenagem não eficiente, um sistema de drenagem que não foi pensado para essa quantidade, para essa vazão, e que aí traz esses prejuízos aqui, que é esse excesso de água, causando enchentes e prejuízos, né? Aí eu tenho um dado que eu também trouxe lá do SNIS, né, que são as famílias que foram desabrigadas em 2022, né, que em torno de 522 mil pessoas desabrigadas ou desalejadas por causa de eventos hidrológicos em áreas urbanas. Então, a gente vê que esse é um problema recorrente no Brasil, em várias regiões do Brasil. Aqui eu coloquei por região, isso também está lá no documento do SNIS, onde eu tenho aqui na região centro-oeste em torno de 1,6 mil habitantes afetados, impactados por eventos hidrológicos, na região nordeste em torno de 142 mil habitantes, na região norte, que é o maior, em torno de 203 mil habitantes impactados aí com eventos hidrológicos, né? Na região sul, 32,4 e na região sudeste, 142 mil habitantes impactados por eventos hidrológicos. Isso aqui está relacionado a uma drenagem, está relacionada à falta de planejamento urbano, impermeabilização do solo, drenagem urbana ineficiente. Qual que é a coleta de dados que a prefeitura tem que fazer? Se existe rede de coleta de água pluvial, né? Qual que é o percentual? Se existe manutenção dessa rede, qual a periodicidade dessa manutenção? Se ele é adequado para afastar essa água, né,
se ele é adequado para redirecionar essa água, qual que é a ocorrência de ligação clandestina de esgoto nessa rede de drenagem, qual que é o percentual de áreas não servidas por essa rede de drenagem, se ocorre enchente, alagamentos, inundações, qual que é a localização dessa malha urbana, o que contribui para esses fatores e quais os impactos decorrentes desse problema e qual é a estrutura existente para enfrentar esses problemas em termos de departamentos, defesa civil, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, né? Quais as ações que devem ser implementadas para tentar resolver esse problema e se já existe algum estudo ou recomendação. Planos diretores de drenagem urbana têm sido bastante elaborados nos municípios e têm trazido algumas soluções para esses problemas recorrentes em períodos de chuva. Atualmente, até a gente tem trabalhado no plano diretor de drenagem urbana de Goiânia, né? Eu faço parte da equipe, onde a gente tem tentado trazer soluções para a questão de inundações, enchentes e trazer soluções mais adequadas aí para escoamento das águas pluviométricas na área urbana de Goiânia. E, por fim, eu vou falar de resíduos sólidos, que a gestão de resíduos sólidos ela envolve por parte do município desde a coleta, atuamos de coleta seletiva, até a destinação final. Eu costumo brincar na sala de aula também que é assim, né? Desde que o lixo não esteja na porta da sua casa, a população ela não se preocupa muito com para onde vai esse lixo, mas a gente deve se preocupar, né? Porque às vezes esse lixo está indo para uma localidade, está indo para perto da minha casa, está contaminando a minha água, está contaminando meu solo, está gerando proliferação de vetores, que está proporcionando doenças ali para mim, para minha família, enfim, para a comunidade de uma forma geral. Então, a gestão de resíduos sólidos, ela parte desde a geração, eu nem vou falar de coleta, desde a geração até a destinação final, pensando aí no tratamento, pensando aí na coleta seletiva, na reciclagem. Então, quais são os desafios? Primeiro, implementar sistemas de coleta seletiva eficiente, que a população participe, e sistemas de coleta seletiva que tragam credibilidade, porque eu falo que não tem nada que desmotive mais uma população do que um sistema de coleta seletiva omisso, assim, que não cumpre com o seu roteiro, que não cumpre com a sua periodicidade, então acaba que a população ela deixa de participar. Um tratamento adequado, então, reciclagem, resíduos perigosos, por exemplo, alguns resíduos não podem ir para aterro sanitário, alguns resíduos que a gente gera em casa, medicamento vencido, ele não paga, ele deve ter um tratamento diferenciado, talvez subsidiar ou promover ações junto às farmácias do município para que eles consigam recolher esses medicamentos vencidos de volta. Ter a preocupação com resíduo de construção civil. O resíduo de construção civil ele não tem que parar em erosão na beira de córregos. O resíduo de construção civil ele tem que ter uma área apropriada, uma destinação, às vezes também trazer incentivos para que ocorra a reciclagem desse resíduo de construção civil. E a destinação final, que é realmente promover a destinação de forma ambientalmente adequada, que é em aterro sanitário. Existe um estudo financiado pelo Banco Mundial que mostrou que no Brasil o modelo mais adequado para tratamento de resíduo, e esse estudo foi feito também por nós da UFG, e o modelo mais adequado para tratamento de resíduos no Brasil é, sim, aterro sanitário, mas com coleta seletiva, compostagem. Então, essa parte, a gente pensar ainda em incineração para resíduo doméstico não é o modelo atual ainda, não para a nossa região, porque a gente está falando de tecnologia mais cara, a gente está falando de investimentos elevados, e se a gente promover reciclagem, se a gente promover coleta seletiva, a gente consegue ter uma boa eficiência nesses aterros sanitários. Aterro sanitário no lixão, né? Aterro sanitário é aquela estrutura adequada, onde se tem todo o controle ambiental, onde se tem controle de acesso, controle de resíduos que são depositados ali, controle de pessoas, onde não se tem catadores, né? Onde não se tem esse movimento de pessoas que não são os próprios operadores do aterro. Quais são os dados que o município precisa coletar com relação a esse serviço? Quem presta o serviço? É a própria prefeitura ou é um terceirizado? Qual que é o percentual de cobertura dessa coleta de lixo e da limpeza urbana? Limpeza urbana é varrição, né? Sistema de coleta de resíduo público. Qual que é a frequência que acontece essa coleta nos bairros?
existe irregularidade na coleta, existe alguma área que é afetada, existe algum acúmulo de resíduo, quais áreas não são atendidas por essa coleta de resíduos e pela limpeza urbana, e por que ela não é atendida? O que acontece para ela não ser atendida? O que pode ser feito para ela ser atendida? Qual que é o percentual de resíduos destinados ao aterro, à usina de compostagem, incineração, à reciclagem? Isso aqui é feito também a partir de um estudo que a gente faz, que é a composição gravimétrica, que é entender qual que é a característica do resíduo que é gerado no município. A gente pega uma amostra do resíduo, faz uma separação, e aí a gente consegue saber quantos por cento de plástico, de papel, de matéria orgânica, de rejeito, né? Existe a abrangência de programa de coleta seletiva no município? Ocorre algum problema ambiental de saúde pública? Tem áreas de antigo lixão, tem áreas de antigo lixão que a população está morando e nem sabe que está morando em cima de uma área que foi um antigo lixão. A gente tem um caso muito clássico que é o Morro do Bumba, em Niterói, no Rio de Janeiro, que era uma área de um antigo lixão muito grande, e aí ele com eventos de chuva, ele desmoronou, e ele era ocupado por residências, então várias casas caíram, pessoas morreram, e era uma área de antigo lixão. A área ocupada por lixo não tem estrutura, não tem base, né, para se construir nenhuma edificação, são áreas que realmente devem ficar desocupadas, no máximo construir um parque monitorado, né? E qual é a capacidade do aterro que se tem quando existe esse aterro, né, para atender esse crescimento da demanda do município? E se existe estudo para ampliar esse local de destinação ou local, um novo local, ou se existe estudo para coleta seletiva para reduzir o lixo que é enviado para o aterro, enfim. Isso aqui é um dado também do SNIS, não, desculpa, esse dado é da ABREMA, que é da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, que mostra que aqui em azul escuro, quando é feita uma disposição adequada desses resíduos em termos de tonelada, e quando é feita uma disposição inadequada. Então, aqui, quando eu olho 61% é feita disposição adequada, nossa, tá legal o cenário, né? Mas a gente está falando de tonelada. Normalmente são as capitais normalmente têm aterro sanitário. O problema são os pequenos municípios. E aí, quando eu falo para localidades, esse número é preocupante, porque eu estou falando de, se eu tenho 246 municípios no estado de Goiás, eu tenho mais de 230 com áreas de lixão, porque eu tenho poucos aterros sanitários no estado de Goiás. Porém, quando eu olho para massa, para toneladas, aí dá um número positivo, porque Goiânia é a maior geradora de resíduos, e Goiânia considera-se que Goiânia tem aterro sanitário, apesar de ter uma discussão a respeito disso, né? Mas considera-se que Goiânia tem aterro sanitário e é a maior geradora de resíduos, então, em termos de toneladas, esse índice aí fica positivo, né? E aí, por região, a gente tem aqui a disposição adequada e não adequada. Eu repito. Região, a gente vê que boa parte é inadequado à disposição final. Região Nordeste também inadequado, Centro-Oeste também inadequado. Sudeste, aí a disposição adequada já melhora um pouquinho, porque a gente tem algumas cidades. A região Sudeste, acaba que ela tem um olhar interessante para essa parte de resíduos. Quando a gente olha para a região Sudeste, a gente tem alguns números bem positivos, e a região Sul também. Então, a gente, às vezes, até pode buscar eles como referência para tentar melhorar esse cenário no Brasil, né? E aí, só para finalizar, a gente volta a falar dos ODS, e eu falo do ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. De tudo isso aqui que a gente falou, a gente está caminhando, se a gente conseguir caminhar de uma forma adequada, a gente vai aí para caminhar para o atendimento do ODS 11, que são cidades e comunidades sustentáveis. E eu finalizo por aqui, agradeço, fico à disposição para perguntas, né? Esse é o meu contato. Excelente, professora. Muito obrigada, né, novamente por aceitar nosso convite, por ter feito parte desde a revisão lá do manual do aprimoramento, né, do planejamento público, do nosso livro que deu origem aos cursos, né, e que agora a gente está complementando com essas aulas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas infelizmente nós não tivemos perguntas, mas eu agradeço novamente a participação e coloco, né, à nossa disposição as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão realizando o curso, né, que podem entrar em contato com a gente, que a gente vai melhorando também, né, passando mais informações, tirando dúvidas e divulgando outros cursos que nós iremos fazer. Mais uma vez, muito obrigada, professora.
Perfeito, Daniele. Eu que agradeço. Se necessário, fico feliz por participar desse projeto e parabenizo vocês, né? Por todo o trabalho, por todo o empenho e pela produção desse material. Muito obrigada, professora. E até a próxima. E contamos, né, com a sua participação e às vezes outras atividades, outras vertentes relacionadas. Obrigada, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau.